Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e é associado ao programa Palavras da Fé, que vai ao ar às quartas, quintas e sextas-feiras e é apresentado pelo pastor Antônio Pinto. Então você é nosso convidado para durante toda a semana assistir um programa evangelístico, ou seja, programa onde leva à sua casa a palavra do Evangelho da Salvação. E eu quero agora agradecer aos nossos colaboradores, esses que têm contribuído, colaborado conosco na difusão do Reino de Deus na Terra. Nossos agradecimentos ao empresário Rafael Tenório, da Água Verdes Mares. Esta água que pode chegar na sua casa, gelada, se assim você quiser, límpida, que traz saúde para o seu corpo. Queremos também agradecer ao empresário Paulo Cajueiro e a sua família, que é o dono dessa TV, tem aberto as portas para que nós possamos semear a boa semente da palavra de Deus. Que o Senhor faça multiplicar a semeadura, trazendo bons frutos, boa colheita para vocês. Queremos também agradecer ao nosso Deus. O nosso maior agradecimento é a Ele, pois é por Ele e por causa dEle que nós estamos aqui. Ou seja, foi Ele que nos proporcionou este momento tão importante para estarmos aqui, levando a mensagem do Evangelho de Cristo para você. Então agora eu quero conversar com você no sentido de convidá-lo para fazer junto comigo uma oração de agradecimento, uma oração de rendição de graças por tudo que Ele já fez e está fazendo por mim e por você. Aí você diz, mas o que? E por que eu posso dar graça? Só pelo fato de você estar vivo, de você estar me ouvindo. É um sinal de que você está com a sua audiência boa, com os seus sinais auditivos bons, que você está aí com saúde, ou mesmo que esteja no leito de enfermidade, você está vivo. E a Bíblia diz que os vivos, os que têm fôlego, louvem ao Senhor. E eu te convido para agradecermos ao Senhor, orarmos. Talvez hoje você não teve tempo ainda de falar com seu pai, de agradecer a Deus por todas as suas bondades, por todas as suas benesses na sua vida, por você ter filho, por você ter uma família, por você ter um lar. Então vamos agradecer, porque a Bíblia diz que os filhos são gratos ao Senhor e Ele se agrada daqueles que o agradecem. Ou seja, o coração do Senhor está voltado para aqueles que lhe são gratos. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, porque aprove a ti nos dar mais um dia de vida na face da terra. E este dia de vida não queremos deixar passar inutilmente. Estamos aqui para te dizer muito obrigado, porque eu sei que algo grande o Senhor tem para fazer em minha vida. Se o Senhor me deu vida, o Senhor me deu condições para ter um projeto, para planejar algo maior, que é o teu próprio projeto para a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigada por estas famílias que estão nos assistindo. Obrigada, Senhor, por cada ouvinte. Pode ser um homem, uma mulher, uma criança, onde eles estiverem, Senhor. Nós te agradecemos por esta vida e declaramos a tua bênção sobre cada um deles. Saúde, paz, alegria, esperança de um futuro abençoado. Declaramos, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia os assista dia e noite, noite e dia.
que haja paz e alegria neste lar, que a comunhão do Espírito Santo esteja com eles, hoje e sempre, em nome de Jesus. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco. Hoje nós temos a ministra Cátia Barbosa, que vai trazer a palavra de Deus ao seu coração. Fique atento, pois você vai receber muito da parte de Deus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta no programa Mulheres de Fé e hoje nós vamos estar falando da maneira que nós nos comunicamos, da forma que nós falamos, como isso é muito importante, né, para que nós venhamos ter uma vida de paz, venhamos a ter uma vida de triunfo. E começando lá em Juízes, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: E sucedeu que os homens da tribo de Efraim foram reclamar a Gideão: Que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos chamastes quando saístes a combater Midian. E o admoestaram severamente. Vou parar aqui um pouquinho para falar um pouquinho do que estava acontecendo, né? Gideão, ele convocou algumas pessoas para lutar, né, para lutar, e o que aconteceu, né, contra Midian. E esse povo, o povo de Efraim, né, eles eram um povo, vou dizer assim, grosseiro, um povo rude, e eles foram tirar, né, o povo de Efraim, foram tirar satisfação com Gideão, né? Por que Gideão não tinha chamado eles, né? Sendo que Gideão tinha chamado. Mas eu quero comparar a fala de Gideão, que é em Juízes, né, que está lá em Juízes, no capítulo 8, versículo 1, com Juízes, capítulo 12. Capítulo 12, deixa eu ver aqui, com Juízes, capítulo 12, versículo 1, que é com Jefeté, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui no versículo 2. Então ele lhes respondeu, né? Gideão lhes respondeu: Que mais fiz eu em comparação com o que fizeste vós? O restolho das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Foi em vossas mãos que Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude fazer eu não se compara com o que fizeste vós? Diante desse esclarecimento, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Vamos lá em Juízes, no capítulo 12, diz assim: Então os guerreiros de Efraim foram convocados, atravessaram o Jordão em direção a Zafon e questionaram a Jefeté: Por que fostes combater os amonitas sem nos convidar a pelejar contigo? Por este ato de desprezo queimaremos tua casa e a ti com ela. Diante desta ameaça, Jefeté replicou: Eu e meu povo estivemos envolvidos numa grande guerra com os amonitas, e apesar de eu vos ter mandado chamar em nosso auxílio, vosso socorro jamais chegou para nos livrar das mãos do inimigo. Quando cheguei à conclusão de que ninguém de vós viria nos ajudar, arrisquei a minha própria vida e marchei contra os amonitas, e o Senhor os entregou nas minhas mãos.
Então, verdade, por qual motivo vós levantais hoje contra mim para me atacardes? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os eframitas, porque esses tinham declarado: sois fugitivos de Efraim. Vós, gileaditas, que viveis no meio de Efraim e no meio de Manassés. Depois os homens de Gileade tomaram de Efraim as passagens do Jordão, de maneira que, quando um fugitivo de Efraim solicitava: deixa-me passar, os gileaditas lhe indagavam: és eframita? Se declarava não, lhe ordenavam então: dize Shibolete. Se a pessoa dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam essa pessoa e a matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 eframitas foram mortos naquela época. Então, até aqui. O que eu trouxe hoje, né, para a nossa reflexão, né, o que Deus, né, trouxe no meu coração, né, para que, primeiro, né, e essa palavra eu digo, é para mim, né, sobre a forma de falar, né, como é importante nós termos o cuidado, né, de pensarmos antes de falar, de ouvir as instruções, às vezes ouvir uma mensagem, mas sem ser de uma forma de reagir, né? Porque quando a gente automaticamente reage àquela mensagem, nós não pensamos, né? E não podemos filtrar algumas coisas. Foi o que aconteceu com esses dois homens. Gideão filtrou, né? Gideão, ele tinha conquistado, ele tinha ganho uma batalha. Então, o que ele fez? Ele filtrou aquilo que o povo de Efraim estava falando e ele simplesmente até elogiou o povo. E aquilo acalmou os ânimos daquele povo. Foi diferente de Jefté. Ele simplesmente já tinha vindo de uma batalha, mas ele não titubeou. Quando o povo de Efraim disse: olha, por que você não nos convocou? Ele disse: ei, peraí, eu convoquei. Sabia que Jefté estava até com razão? Mas o que significa aqui essas duas passagens, e eu quero trazer para uma reflexão, é que às vezes nós podemos ter até razão, mas é importante que nós venhamos a refletir, filtrar e manter a paz. Amém? Às vezes, por conta de uma razão que eu tenha, eu vou lutar, eu vou brigar, né? E ferir pessoas com palavras, né? E não, tirar a paz do nosso ambiente. Isso acontece muito entre casais, entre familiares, entre pais e filhos. Às vezes a gente não quer dar a nossa razão. Só que até que ponto vai valer? No caso desse povo aqui, né, dos conflitos e morte de Jefté, aconteceu que houve derramamento de sangue por conta de uma resposta, né, de um confronto. Ao invés de ele deixar, né, e saborear a batalha que ele já tinha ganho, como fez Gideão, não. Ele afrontou e disse: não, peraí, agora vocês vão ver. E levantou mais uma guerra. E nessa guerra morreram, diz a palavra aqui, mais de 42.000 eframitas, ou seja, pessoas até bastante inocentes, né? Então, a forma de falar, ela é muito importante, né? E eu queria também que nós fôssemos aqui, como é importante, e eu acredito que essa passagem, ela venha para nos trazer a importância da unidade. Está lá em Gênesis, capítulo 11. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E ela vai nos trazer aqui, no capítulo 11, né, a história da Torre de Babel. Então, o que acontece? A gente sabe, né, que aquele povo, ele se uniu, né, vamos aqui
contextualizar, né? Aquele povo, ele se uniu, né? Um povo, ele fala, o que acontecia com aquele povo? Ele falava a mesma língua, uniu-se pelo mesmo propósito, né? Para trabalhar juntos, que nós sabemos que qual era o propósito deles? Que era fazer uma torre para chegar ao céu. Nós sabemos que chegar ao céu seria impossível, mas o que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão foi o que Deus falou aqui, que está em Gênesis no capítulo 11, versículo 6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um povo só e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Oh, meu Deus! Então, quando nós falamos, queridos, a mesma língua, olha a força de um casal que fala a mesma língua. Olha a força de uma família que caminha no mesmo propósito. É essa a instrução, né? Então, quando um casal, quando ele tem buscado, não é fácil. A comunicação, às vezes, ela não é algo simples, porque é importante nós também sabermos que o que eu estou dizendo, né? O que eu estou falando, aquela pessoa está entendendo exatamente como eu estou falando? Então, existem várias instruções, inclusive dentro do homem, né, e da mulher, né, quando às vezes a gente vê muitas imagens, inclusive na internet, quando dizem assim, quando nada para o homem é exatamente nada. Mas quando o homem fala assim, o que é que está acontecendo? Que a mulher está com a carinha emburrada, aí a mulher diz nada. Na verdade, aquele nada é muita coisa, né? Então, existem essas situações da comunicação. Quando nós entendemos que precisamos nos fazer entendidos, né? Quando nós entendermos que nós precisamos cada vez mais tirar a nossa capinha de vitimização e crescermos e queremos caminhar numa fala onde o outro irá nos entender, isso, e também nós deixarmos um pouco a nossa razão, né, para que a gente venha a nos comunicar de uma forma efetiva, né, deixando um pouco o rancor, deixando totalmente o rancor, né, deixando totalmente uma falta de perdão, para a gente poder entender o outro na situação dele, do que foi que aconteceu. E para isso eu quero trazer aqui uma figura. Jesus, ele falava muito por forma de parábolas, né? Então eu quero dizer assim, olha, um casal, né, que o marido combinou que ia sair, olha, se arrume amanhã, se arrume mais tarde, que às 20 horas quando eu chegar aqui, nós vamos sair para o restaurante. A mulher toda animada, se arrumou, planejou o dia dela, deixou tudo ok. Quando foi às 7h30, ela já estava pronta esperando o marido chegar do trabalho para irem para o restaurante. Chegou 8 horas, o marido não chegou, chegou 8h30, o marido não chegou. Chegou 9 horas, ela começou a passar mensagem e viu que as mensagens não eram respondidas. Mais um pouquinho, 10, 20 minutos depois, ela liga para o esposo e simplesmente o telefone dele não atende. Ela já está mordida. Quando foi 11 horas da noite, o marido dela chega. Ela, já com a cara bastante feia, e diz bem assim, o que aconteceu? Ele diz, olha, você não sabe o que aconteceu. O carro quebrou naquela rua que é bastante esquisita, tive que parar o carro. Na hora que eu parei o carro, sofri um assalto, levaram o meu celular e ela começa a pensar, eita, foi na hora que eu mandei as mensagens, foi na hora que eu liguei, mas graças a Deus parou uma pessoa, me socorreu, porque eu precisei ficar dentro do carro, já não estava com carteira, já não estava com, graças a não levar o carro porque o carro estava quebrado, mas uma pessoa depois parou e me trouxe aqui em casa, assim eu cheguei. Então, gente, olha a visão, aquela mulher, ela tinha razão de estar chateada? Ela tinha razão, mas ela não sabia o que tinha acontecido. Né? Então, essas atitudes é que nós precisamos trazer para a nossa vida.
né? São essas atitudes que nós precisamos não ser imediatistas com as nossas falas, não sermos imediatistas com as nossas reações. Precisamos entender o que foi que aconteceu. E às vezes a pessoa simplesmente não pôde chegar naquele momento e por uma justa razão ela não pôde chegar. Vamos lá para Tiago, o livro aqui de Tiago. Às vezes eu marco algumas coisinhas, mas vamos lá. Em Tiago, no capítulo 3, ele fala muito sobre o domínio de falar. Mas antes de irmos lá no capítulo 3, eu gostaria de vir aqui no 1:19, que diz assim: assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento, e mais ainda, lento a se irar. Sabe, queridos, às vezes acontece de forma ao contrário. Nós somos rápidos em nos irarmos, porque nós imaginamos que estamos sempre com a razão. Imaginamos, né, que feriu ali, digamos, a minha razão, eu tenho a razão. Gente, vamos parar e vamos ponderar, né, sobre uma situação. Não que seja fácil, torno a dizer, não é fácil, mas é necessário. Devemos aprender a falar, né, muito, porém não a falar demais. Sabe que às vezes nós temos até razão no que nós estamos falando, só que às vezes fala demais, e às vezes esse demais pode trazer uma palavra que vai magoar aquela pessoa, né? E depois de tudo passado, como é que fica? Né? Então, são prejuízos que nós podemos remediar. São situações que vai nos fazer amadurecer. Muitas vezes é melhor estar em silêncio do que abrir a nossa boca para falar tudo de qualquer forma, mesmo que nós tenhamos uma grande intimidade com aquela outra pessoa. Mas é tão importante nós cultivarmos o nosso relacionamento, é tão importante nós aprendermos a como falar, como agir e pensar, né? Porque quando nós estamos muito afoitos, quando estamos com o nervosismo, estamos à flor da pele, sabe que a nossa respiração ela fica ofegante e com isso, né, ela fica ofegante, o nosso cérebro ele não recebe a oxigenação da forma que tem que ser, e aí nós ficamos cegos. Nós não vemos, né? É por isso que muitas vezes os casais, eles na hora que discutem, que brigam, mas por que você falou isso? Eu falei, e a pessoa falou, mas a pessoa nem lembra o que falou. Por quê? Porque a reação dela foi imediata, ou seja, ela não pensou, ela simplesmente transbordou palavras e palavras que machucaram, né? Então nós precisamos entender, né? E aquela pessoa, ela é preciosa para nós, né? Então, e nós precisamos entender, né, que nós precisamos, cada um precisa cuidar do seu jeito de falar, da sua forma de falar, da sua forma de pensar, né? Então, aqui em Tiago, no capítulo 3, diz assim: caros irmãos, não vos torneis muito vós mestres. Aqui vamos mais para frente um pouquinho. No 2, afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Está dizendo aqui que se nós, queridos, conseguirmos frear a nossa língua, todo o nosso corpo será controlado. Amém? E nós precisamos entender que há uma colheita,
né? Então, às vezes, aquilo ali, na hora que a gente fala, mesmo que não seja o que a gente sinta, mas na hora que falou, a palavra ela já saiu, já foi lançada uma semente, né? E nós não podemos deixar que o inimigo pegue essa semente e faça brotar no coração da outra pessoa, né? Brotar mágoas, raiz de amargura, tristeza, né? Então, é preciso nós termos preservar o que nós falamos, né? Observar, por exemplo, os navios, no versículo 4. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Sabe, queridos, nós precisamos entender que nós não podemos agir pelas nossas emoções. Nós temos emoções, mas precisamos controlar as nossas emoções, né? Então, na hora que nós controlamos, na hora da raiva, na hora da ira, a nossa emoção, nós não vamos deixar com que palavras torpes, palavras de ofensa, né, venham a dominar aquele momento. Né? Do mesmo modo, a língua, pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Sabe, queridos, às vezes uma pequena palavra pode incendiar ou pode ruir todo um relacionamento construído. E relacionamento, ele é construção. Né? Relacionamento é nós termos uma grande empatia e ter também resiliência. Deus, ele sendo todo poderoso, né? Deus sendo majestoso na sua glória de Deus, Deus é a própria sabedoria, não iria unir pessoas tão diferentes sem nenhum propósito. O homem age de uma forma, a mulher tem outra forma de agir, mas qual é o princípio disso tudo? O princípio vai para o amadurecimento, né? O que eu não tenho, aquela pessoa ela vai me transbordar, né? Vai trazer para a minha vida. Do que eu tenho, né? De bom, que eu posso levar, eu entrego para ela. É tão interessante quando nós vemos casais de muitos anos juntos, né? Como se parecem, né? Como é interessante você ver a construção desse relacionamento traz um amadurecimento para esse casal. Né? Então, este é o propósito. O propósito é que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a amadurecer, né? E que venhamos a construir, não só para a nossa própria vida, mas também sermos agentes de transformação na vida do outro. E isso, queridos, não se trata apenas de de estarmos na igreja, mas é uma conduta diária, porque primeiro nós pregamos para quem está perto de nós. Né? E também não quero trazer isso nem para você, nem para mim a título de condenação, mas precisamos sim nos autoanalisar todos os dias. Precisamos entender a forma que nós estamos falando. Às vezes nós falamos, né, como eu disse, às vezes nós precisamos até falar sobre aquele assunto, mas a forma de falar faz toda a diferença. A forma de nós trazemos essa comunicação para uma vitória, para um sucesso no relacionamento, vai fazer toda a diferença, né? Então, aqui no versículo 7 diz, pois toda espécie, no versículo 6, né? Continuando, né? Semelhantemente, a língua é fogo e um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Gente, vale muito. É importante que nós venhamos a meditar, né, em cada um desses versículos aqui de Tiago 3, porque aqui no 8 diz assim, a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar, é um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor
e Pai. Porém, com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isto está certo? Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas e uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Sabe, queridos, se somos cristãos, né, se seguimos a um evangelho de Cristo, e mais ainda, porque o evangelho de Cristo, ele nos transforma, ele nos dá a oportunidade de sermos melhores, e nós devemos e queremos ser melhores a cada momento. Então, quando nós começamos a dominar a nossa língua, ou seja, a nossa vontade, né, a vontade de falar contra o irmão, porque a palavra de Deus, ela diz assim, olha, como nós podemos, né, amar a Deus, como dizemos que amamos a Deus, né, se nós falamos mal do nosso irmão? Como é que pode isso? Do nosso semelhante, que está ao nosso lado, né, que nós vemos, que nós conhecemos. Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus que não conhecemos, não vimos, não estamos vendo? Né? Então, é importante, meus irmãos, nós trazermos isso, que a língua, ela pode ser algo que vai trazer bênçãos para as nossas vidas, mas também é algo que pode nos trazer maldição, porque daquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, nessa tarde de hoje, eu trago para você esse ensino, para mim e para você, que venhamos a dominar a nossa língua. Muitas vezes o jejum, né, o jejum de alimentos, ele é muito bom. Que nós venhamos a aprender a fazer o jejum da língua. Que venhamos a aprender a nos calar quando tanto nos dá vontade de falar, mesmo quando nós temos razão. Ah, mas será que isso é possível, Kátia? Nós temos um grande exemplo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, deixou a sua glória de Deus. Ele, sendo Deus, se humilhou sendo homem, tornando-se homem, cumpriu todo o escrito de dívida, cumpriu toda a lei. Jesus Cristo tinha o que falar de cada um daqueles homens. Jesus Cristo tem o que falar de cada um de nós, mas ele simplesmente se calou. Ele tomou sobre ele todas as dores, todos os pecados, toda a vergonha, toda a humilhação da humanidade, e o castigo que estava sobre a humanidade recaiu sobre ele. Ele puxou para si. E a única coisa que ele falou é: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, com esse exemplo maravilhoso de Jesus Cristo, que nós venhamos a curvar as nossas cabeças e dizer: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele não sabe o que faz, ela não sabe o que faz. Pai, eu não gostei dessa situação, entrego ao Senhor. Me ajuda a prosseguir estando calada. Me ajuda, seja o Senhor a me honrar. Seja o Senhor a me ensinar. Espírito Santo, coloca guardas na minha boca para que eu não venha a pecar contra Ti. Que eu não venha, Pai, a destruir o meu relacionamento. Amém? E é nessas situações que a gente vai conseguir avançar e cada vez mais, meu irmão, aprendendo e amadurecendo. Eu vou terminar com uma oração linda que Paulo fez aos Colossenses. E ela está aqui em Colossenses, né, no livro de Colossenses, né, no capítulo 1, parte do 9, que diz assim: por este motivo também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais, começa aqui a minha oração para vocês. A minha oração é que sejais
pleno do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno no Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo poder segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança do santo no reino da luz. Sabe, Deus, Ele nos deu a capacidade de nós participarmos do reino através de entender que Jesus Cristo, Ele sendo Deus, deixou a glória de Deus e se fez homem, para que eu e você, aceitando e compreendendo este sacrifício que foi perfeito, nos tornássemos um com Ele. Amém? E assim nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí nós temos o que tem lá em Gálatas, eu quero fechar com isso. E o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, contra essas coisas não há lei. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a graça de Deus, né? E o auxílio do Espírito de nós sermos derramados, né? Através dessa bondade. O domínio próprio é um deles. Então, podemos sim, né, moderar a nossa fala. Podemos sim ter a sabedoria de falar e conquistar cada vez mais as pessoas ao nosso redor. Amém? Então, fiquem com Deus. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro neste programa Mulheres de Fé. Até mais. Tchau, tchau. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.